pleno acesso à sua defesa e pleno acesso ao conhecimento da lei. Feitas essas considerações históricas sobre a ideia de culpa a partir da invenção do jovem e do adolescente na idade moderna e no Brasil, eu quero conduzir a parte mais subjetiva e aquela que eu gostaria mais do debate, a crítica e o aprofundamento de vocês. Quando nós olhamos os representantes do campo político conservador brasileiro, como o pastor Malafaia ou o deputado Bolsonaro, são figuras de fácil e imediata possibilidade de caricatura. Nós não temos aqui no Brasil aquele conservador inglês bem vestido e falando bem e sem babar ou gritar. Nós temos gente em geral histérica, em nome de Deus ou da rota, que grita o tempo todo e tem ataques furibundos e irracionais. São figuras que têm o physique de rôle, têm o tipo físico para poderem ser ironizadas. E é a coisa mais fácil de fazer, ironizar essas figuras. O problema é que isso não nos leva a nada. Mas eu quero chamar a atenção para aumentar nossa preocupação. Eu vou usar pela segunda vez o nome dele, mas acho que é um pouco Voldemort. Voldemort a gente não deveria pronunciar. Então você sabe quem, doravante Bolsonaro, exerce cargo de deputado há quase um quarto de século. É um dos deputados mais antigos da Câmara. Não foi eleito no período da ditadura. Ele exerce o cargo de deputado em pleno florescer democrático. Não sei se vocês têm presente, você sabe quem se elegeu pelo PP, um dos partidos mais implicados nos escândalos de corrupção, com 464 mil votos, tornando-o o deputado mais eleito de todo o estado do Rio de Janeiro. O estado que tem uma das maiores taxas de urbanização do Brasil, que tem a quarta taxa de alfabetização, uma das maiores quantidades de escolas, um estado industrializado, com a segunda maior cidade do país, elegeu, você sabe quem, com 464 mil votos. Logo, Bolsonaro não é sozinho o clown da direita. Ele precisa de uma plateia, e a plateia é numerosa. Quando nós habitamos nesta campânula chamada IFISH, nós vamos acreditando que isto é representativo de toda a sociedade brasileira. Assim que vocês se formam ou voltam em férias, vocês descobrem, como dizia Brecht, que a cadela do fascismo está sempre no cio. E ela habita, inclusive, em nossas casas, principalmente quem tem pais e avós no interior, que raramente são militantes do PSOL. A avó raramente é militante do PSOL. Primeiro lugar, você sabe quem atinge quase 500 mil de votos. Segundo lugar do levantamento TSE, que eu acessei domingo ao preparar essa fala, a deputada Clarissa Garotinho, cujo sobrenome já remete a uma certa filiação. 232 mil votos para essa deputada. Terceiro lugar no Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, atual presidente da Câmara dos Deputados. Nós precisamos ir ao 7º lugar dos deputados do Rio de Janeiro. E é importante dizer que não estamos falando dos sertões do Euclides da Cunha, mas do Rio de Janeiro. Nós precisamos ir ao 7º lugar para encontrar o deputado Jean Willis do PSOL. Representante, único representante assumido de um movimento LGBT no Congresso. Jean Willis ganhou 144 mil votos, que dá mais ou menos um pouco entre a terça e a quarta parte dos votos de Bolsonaro. Opa, citei. Jean Willis, 144 mil votos, o outro, 464 mil votos. Este é um dado para que nós reflitamos aberta e declaradamente sobre essa questão. Mas é importante dizer que também, enquanto o pensamento conservador e de direita constrói esse tipo de votação com grande sucesso midiático, que toda e qualquer,
vamos usar a expressão que os fluminenses criaram, factoide, que todo e qualquer factoide que o deputado, você sabe quem, se envolve, aumenta a sua eleição. Vamos lembrar também que no outro campo, tomando de novo o PSOL, a candidata Luciana Genro à presidência teve 1,6 milhão de votos, 1,55% do total de votos, o que significa o dobro da votação de Plínio de Arruda Sampaio em 2010. Logo, também neste campo, existe um aumento, existe uma reorganização política, o que caracteriza, de novo, a bipolarização. Eu quero chamar a atenção desse conservadorismo difuso e sua ambiguidade na relação com a democracia, porque se submetido a escrutínio público, se submetido a plebiscito, se submetido a uma discussão aberta, eu suspeito, mas isso é intuitivo e não técnico, que temas conservadores como pena de morte, redução da maioridade penal e outros venceriam largamente no Brasil. Mas lá não é por pouco. Imagino que a pena de morte, isso é uma suposição, tivesse pelo menos 80% dos votos. Se não isso, certamente venceria. Logo, não estamos falando da ponta do iceberg, que são as personagens que se aproveitam desse conservadorismo difuso, cônscios ou não do que acreditam de fato. No século XIX, Stendhal, primeiro autor realista francês de fato, escreveu que religião é baseada no medo da maioria e dá lucro para uma minoria. Essa minoria instrumentaliza o medo da maioria. Eu aplico a ideia de Stendhal à questão política. Baseado no medo da maioria, floresce um discurso dessa maioria silenciosa que historicamente se pronunciou várias vezes. Em 1968, como os senhores sabem perfeitamente, as ruas de Paris foram tomadas por um movimento de protesto de índole libertária. Daniel Cohn-Bendit e todo o movimento francês, e em breve a própria CGT francesa, pararam a França. Neste ano de 1968, um homem conservador e tradicional, Charles de Gaulle, presidente da França, convoca eleições. Convoca eleições porque Paris está parado, os piquetes se multiplicam, a França parece à beira de uma revolução, e as eleições elegem, na sua maioria, candidatos conservadores. Quando nós temos na rua 100 mil pessoas protestando por um tema, em São Paulo, nós devemos lembrar que há 10 milhões e 900 mil que não saíram de casa. Quando nós temos na rua 100 mil brasileiros protestando contra um tema, devemos lembrar todos aqueles que não foram para a rua, por não concordarem, ou não acharem o tema relevante, ou concordarem, mas não acharem a manifestação importante. Outro exemplo de maioria silenciosa, em 1972, nos Estados Unidos, Nixon se elegeu em 69, prometendo retirar os americanos da guerra do Vietnã. A guerra chegou ao seu apogeu, chegamos ao máximo do bombardeio do Laos e do Camboja, o número de mortos disparou, total de 58 mil, dos quais quase 30 pertencem a este período do Nixon, mortos dos Estados Unidos, não? Porque no Vietnã são 2 milhões. Mortos norte-americanos, 58 mil. Em 1972, Nixon, que descumpriu suas promessas de governo, Nixon, que já começa a sentir os efeitos da sua popularidade da guerra do Vietnã, se candidata à reeleição contra um candidato que era uma maravilha do ponto de vista da consciência política, que era McGovern. É feita a eleição e Nixon ganha forte a eleição. Voltamos à maioria silenciosa. Voltamos àquela nação profunda que nós costumamos, por vezes, ignorar e não entender que no nosso gesto político ele exclui essa maioria por vários motivos. Existe um reacionarismo, um conservadorismo político. Não são a mesma coisa em política, reacionário e conservador, mas eu estou tratando aqui como iguais neste caso. Fruto de uma concepção de mundo específica, baseada na ideia de autoridade, fruto de um medo muito profundo, fruto de um medo que
foi definida em 1848 no Manifesto como o medo deste mundo onde tudo que é sólido desmancha no ar, e fruto da insegurança social em dois campos. A insegurança social em função do aumento da criminalidade urbana e a insegurança social em função da crise econômica. Classe média e classe baixa em risco de desemprego ou de redução de consumo são o público por excelência de qualquer projeto fascista. Geralmente o projeto fascista se assenta não sobre o operariado, é muito raro, não sobre elites aristocráticas, latifundiárias, oligárquicas, mas sobre uma classe média e baixa em risco de proletarização. Os programas de estabilidade, aqui entram numa subjetividade absoluta que vocês podem contestar, os programas de estabilidade dos governos Lula, FHC e Dilma, apesar das divergências de método, focaram muito mais, na minha interpretação, no consumidor e não no cidadão. Ao focarem no consumidor e não no cidadão, ao aumentarem a renda e não a consciência, ao desenvolverem a ideia de maior possibilidade de consumo e não a maior possibilidade de participação política. Esses programas se caracterizaram pela palavra revolução, que a mídia consagrou, e que é muito curioso. Não revolução social, não reforma agrária, não revolução de moradia urbana, mas a mídia chamou de revolução do iogurte e revolução do frango. Eu adoro essas expressões, porque esta é a mais profunda e estrutural das revoluções dos últimos governos. Iogurte e frango. Classes que passaram a consumir produtos e a andar de avião, passam a ter uma demanda de consumidores que vem agora colocado em risco. Classes que nunca enfrentaram e nunca receberam, de jeito algum, uma efetiva reforma agrária, nunca sentiram uma reforma intensa e profunda na escola pública, não viram a diminuição do número absurdo de 10% de analfabetos funcionais no Brasil, número impactante de 20 milhões de seres humanos, e um número oscilante e incalculável de analfabetos funcionais. Problema que Cuba resolveu em 3 anos, nós estamos tentando resolver desde que um alfabetizado Caminha escreveu sobre a população. Essas classes que nunca viram este movimento sentem agora que suas conquistas materiais correm riscos. E nós, que nos supomos pensadores críticos, cometemos provavelmente o equívoco de supor que o grande problema são os agentes conservadores da política, como o supra não citado deputado, ou, mais recentemente, as igrejas neopentecostais. Como eu escrevi 2 vezes em artigos, atribuir o pensamento conservador às igrejas pentecostais é provavelmente um sintoma de demofobia, de horror ao popular, porque o pensamento conservador não está só nas igrejas pentecostais, está na multissecular Igreja Católica, está nas igrejas protestantes tradicionais e históricas, luterana, etc. O pensamento conservador está nas universidades, o pensamento conservador está nas instituições. Nossas renovações de pensamento dizem respeito àquilo que eu já desenvolvi em artigo, em livro e também na televisão, a 3 teologias contemporâneas, todas conservadoras. A teologia da prosperidade, que pressupõe que Deus tira do Serasa quem tem fé. A teologia da autoajuda, que pressupõe, como todo esquizofrênico, que o pensamento cria. E, finalmente, a mais deletéria de todas, a teologia do empreendedorismo. Porque a teologia do empreendedorismo, a maior mística do nosso capitalismo contemporâneo, é aquela que afirma aos 4 cantos do mundo que basta pensar e querer e agir para sair da pobreza. Ao internalizar no indivíduo a culpa, o sonho do panóptico de Foucault do 19, ao internalizar no indivíduo a culpa, se você é pobre é falta de empreendedorismo. Ah, mas eu nasci no Morro, Machado de Assis também, e fundou a Academia Brasileira de Letras.
A minha mãe é lavadeira, a de Machado de Assis também. Né? E ele ainda era gago e epilético, ou seja, empreendedorismo. Basta querer. Tem um livro que eu ironizo sem cessar, falei ontem no Cutuca, que eu tive que ler, confesso, chama-se O Segredo, no qual a autora diz que basta pensar que acontece, e eu tenho vontade de empurrá-la de um prédio alto e dizer, pensa que você pode voar, mas pensa firme, pensa firme. Essa mística do capitalismo contemporâneo, o empreendedorismo, ela radicaliza a opção liberal de Adam Smith, Davi Ricardo, de Malthus, de todos do século XVIII e XIX, e de novo internaliza a ideia de que a única culpa se deve ao indivíduo por toda a situação. Não há nenhuma outra relação sobre isso. E este indivíduo, se for empreendedor, sai dessa situação, porque o pessimista lamenta o vento contrário, o otimista espera o vento favorável, e o realista empreendedor